será, por exemplo, o átomo B. O átomo B, que no caso tem 2, 4, 10, 12, 18, 19. Quem será? Será o potássio. O átomo de potássio, ele terá, olha ele aqui, ó, ó o potássio aqui, gente. O potássio, ele tem primeira energia de ionização. Qual é o valor da energia que tem que dar para o potássio para que ele perca elétron? Para que o potássio perca elétron, no caso, ele terá que receber uma quantidade de 419 quilojoules para cada mol. Bem, vamos observar agora o C. O C também tem um precipício entre a primeira energia e a segunda. A primeira, ele precisa de 496 energias para tirar o elétron, que é justamente esse elétron aqui, ó. Ao arrancar esse elétron, o C vai ficar C positivo. Então, ao receber esta quantidade de quilojoules, o C, que é um átomo no estado gasoso isolado, ao receber esta energia, ele vai se ionizar. Então, no caso, deixa eu colocar aqui, se ele receber 496 quilojoules para cada mol, ele vai perder aquele elétron. Então, o átomo C vai ficar um C positivo. Para retirar o anteriormente mais afastado, o salto é de 400 para 4.000. É a forma que nós temos para confirmar que estamos falando de alguém também do grupo 1. Porque a diferença da primeira energia para a segunda é muito grande. Enquanto que para tirar, no caso do C, um outro elétron, é bem grande a diferença. Nós estamos retirando este, então o C, que tinha se ionizado, que tinha ficado positivo uma vez, se perder mais um, ele vai ficar positivo mais uma vez. Só que com o problema. Qual é o problema? Que a diferença para tirar esse elétron para retirar o anterior é uma diferença colossal. E para arrancar o seguinte, depois que tirou um da camada anterior, que já foi difícil, para tirar mais um, a terceira energia de ionização para ele é maior do que a segunda, mas não é de 400 para 4.000, é de 4.000 para 6.000, de 6.000 para 9.000. Então é a certeza que eu tenho que eu estou falando de alguém que tem um na última camada. Tenho a certeza que eu estou diante de um átomo do grupo número 1. Quem seria esse grupo número 1? Seria, por exemplo, 2, 4, 10, 11. Seria, por exemplo, o sódio. Muito bem, o elemento químico sódio é que seria ele. O elemento químico sódio, ele precisa de relativamente pouca energia para perder o elétron mais afastado. Pouca em relação à segunda, porque estará na camada anterior. Agora, por que eu sei que este é o potássio e por que eu sei que este é o sódio? Muito bem. Deixa eu ver. A energia, o potencial de ionização, ele aumenta para cá e aumenta para cá. Então, o sódio precisa mais energia. Então, tá certo. O potássio, ele precisa de menos energia. Ele precisou de 419. Ele precisou de 419. Enquanto que o sódio precisou de 496.
O 496 é maior do que 419. Então, o tal do potencial ou energia de ionização aumenta para cima. O frâncio, se nós tivéssemos ele na nossa lista, nós veríamos que o frâncio vai precisar quanto? O frâncio, que é um átomo que tem o seu último elétron lá na 7ª camada, ele está dando esse elétron, não precisa violência, é só pedir que ele vai ser entregue. Então, o que eu quero dizer é que o metal, ele tem baixa energia de ionização. Por quê? Porque os metais que têm tendência de perder elétron, não precisa dar a eles uma energia muito grande, porque a tendência deles é entregar o elétron mesmo. Em compensação, a turma da direita, incluindo os gases nobres, olha o hélio que é lá em cima na tabela periódica dos gases nobres. O hélio precisa de quanto? Uma quantidade próxima de 2.300. Se o elemento químico sódio precisou de 496, o elemento químico hélio vai precisar de 2.300. Muito bem. Por quê? Porque o hélio, ele não tem um na última camada que está a fim de sair. O hélio, ele tem apenas 2 e bem próximos do núcleo. Tire o doce da mão de uma criança, ela não te entrega. Aquele doce não dá, é dela, ela chora e esperneia. Muito simples. Ofereça a ela um brinquedo, aí pode negociar, ela pode talvez doar o doce para você. Porque prendeu os pequenos, eles não entregam elétron, eles prendem. Então, para você conseguir, tu tem que dar energia. A energia será tanto maior quanto menor for o átomo. Então, os pequenos vão precisar de alta energia. E os metais, eles precisam de menos energia. E quanto maior o metal, menos ainda. Deu para entender legal? Vamos guardar isso legal? Muito bem. Então, eu já decidi que o B deve ser o potássio e o C deve ser o sódio. Qual foi a conclusão? Que eles pertencem ao grupo dos alcalinos. Por quê? Porque a diferença da primeira energia de ionização para a segunda é muito alta. Significa que esse elétron está na enésima camada, solitário, e vem na sequência a camada anterior. Uma situação semelhante para o sódio. A energia para retirar aquele elétron bem afastado em relação aos outros é uma energia de 496. Ué, por que o sódio, que precisa de uma energia maior do que o potássio? Então, esse é o potássio, este é o sódio. Por que o sódio precisa de 496? Ele precisa de 496, comparativamente aos outros é baixa. Mas o sódio, comparativamente ao potássio, é maior. Por que a energia de ionização do sódio é maior que do potássio? Porque a energia de ionização cresce para cima. Comparativamente com o frâncio, o que tem menor energia de ionização é o maior. Se os pequenos apresentam grande energia para ionizar, os grandes. Lembra que o tamanho, onde é que está o tamanho? O tamanho aumentou para a esquerda e aumentou para baixo. Se o tamanho aumenta para a esquerda e para baixo, aqui ficam os grandes e aqui ficam os pequenos. Os pequenos, eles
prendem, não querem entregar elétron. Então a energia tem que ser bem alta. O hélio, o neônio, quase a mesma coisa que o hélio. Ele tem um total de 10, é um S2, 2S2, 2P6. Ele está completo. Para arrancar elétron dele, tu vai ter que dar uma energia de lá para em torno de 1.800 kJ de energia para conseguir arrancar. Então, os metais, percebe? Os metais têm o quê? Tem baixa energia de ionização. Baixa energia de ionização pelo motivo de que a tendência deles é gratuitamente entregar o elétron. Muito bom. Vamos em frente, analisando agora o átomo A e o átomo D. O que tu acha? Quer me ajudar? Então, você vai perceber que nessa tabela há um degrau muito alto de uma energia para outra. Quando o degrau se torna alto, ali está o segredo para entender que aquele elétron que precisa de uma energia muito maior está na camada anterior àqueles que precisam menos energia para sair do átomo. É o caso do átomo A. O átomo A, para arrancar o seu elétron mais afastado, precisou de 578 kJ. Para arrancar o próximo, quer dizer, o seguinte, que está mais afastado, precisou de 1.800. Houve um avanço bem alto. A segunda energia é maior que a primeira. Para arrancar o terceiro, precisa de 2.000. Praticamente valores parecidos. Agora, para arrancar o outro elétron, passou de 2.000 para 11.000. Está aqui o segredo para você verificar. Para arrancar o quarto elétron mais afastado, precisa uma diferença de energia colossal. O elétron não quer sair. Haja energia para arrancar. Então, eu devo entender que o átomo A seria semelhante a esta estrutura. Ele deve ter 3 na última camada. Então, se você der energia bem alta, esse elétron vai sair com a primeira energia de ionização. Muito bem, que foi de 500 kJ. A segunda energia de ionização é para arrancar o seguinte. Para arrancar esse, precisou de 1.800. Aumentou sensivelmente. E para arrancar o outro, precisa de 2.000. Agora, para conseguir arrancar este elétron vai ser a quarta energia de ionização. Por quê? Porque a primeira foi para arrancar o último mais afastado, a segunda para arrancar o penúltimo mais afastado, a terceira energia para arrancar o antepenúltimo e a quarta energia para arrancar o seguinte, que nesse caso está na camada anterior. As energias de ionizações, elas são do menor para o maior, porque é do mais afastado para o seguinte mais afastado, etc. Então, viva a química! A química faz sentido. Tu duvida um pouco das coisas porque você ainda não chegou lá para estudar. Você vai estudar. Química explica tudo, até o amor. Bom, então eu devo dizer que o átomo A será, por exemplo, o nosso querido alumínio. O alumínio seria um belo de um exemplo. Olha o alumínio aqui, gente. O alumínio, ele é do grupo 3. O alumínio é do grupo 3. Por que ele é do grupo 3? Justamente porque ele está com 3 na última camada. Ele é representativo com 3 na última camada. E esses 3 na última camada são removidos relativamente fácil. Então, o elemento Al
é do terceiro período, o elemento A. Bom, já concluiu? O que você vai dizer sobre o elemento D? O elemento D deve ser um tipo assim. Ele tem que, para arrancar o elétron mais afastado, vai precisar de 590 unidades de energia. Para arrancar o seguinte, precisa de quanto? Precisa de 1000. Aumentou, claro, mas não aumentou tanto. Aumenta tanto, aqui, ó, aqui está o buraco. Para arrancar o primeiro e o segundo, são valores próximos. Para arrancar o seguinte, que está na camada anterior, aumenta de 1000 para 4000. E para arrancar o próximo, que seria, então, para arrancar esse vai precisar de 4000, para arrancar o segundo, o segundo mais afastado do anterior, vai precisar de 5, etc. Beleza? Então, o átomo D poderia ser quem?